Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, a quarentena não é sinônimo de falta de estudo, né? Então a gente vai gravar para vocês uma série de videoaulas, tá? Espero que vocês consigam se sentir à vontade, né, com essa nova modalidade aí de trabalho, porque na verdade é a forma que a gente encontrou para superar o momento, tá? E aí eu preparei alguns assuntos para trabalhar com vocês e vocês vão perceber umas coisas um pouco inéditas nessas gravações em vídeo aqui. Primeiro, eu me esforcei ao máximo de fazer a letra mais legível possível, né? Então vocês vão conseguir perceber que ao invés de eu fazer um A triangular, dessa vez eu fiz um A mais oca, né? Tá mais bonitinho. E por incrível que pareça, eu organizei bem mais o quadro, tá? E coloquei alguns elementos coloridos para facilitar a nossa interpretação, beleza? Então, pegando o gancho na nossa última aula, que foi sobre Revolução Industrial, e finalmente a gente acaba com esse assunto de uma vez por todas, eu separei uma linha de raciocínio que eu queria deixar para vocês pensarem a respeito do Enem, porque, do meu ponto de vista, são assuntos que vão ser misturados, né? A que a gente chama da tal da interdisciplinariedade. Então, eu fiz uma linha de raciocínio com a terceira Revolução Industrial, que é uma coisa que o ERJ gosta bastante, e eu queria misturar isso para que vocês conseguissem entender como um aspecto positivo ou negativo da globalização, porque esse desdobramento do que vem a ser globalização e quais são seus pontos positivos e negativos, a gente não chegou a trabalhar, tá bom? Então vamos lá, ver se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio e em caso de dúvidas depois é só entrar em contato. Bom, a terceira Revolução Industrial nós já vimos, e aí os principais pontos delas são, né? O sistema 5S, lembra? 5 palavras da língua japonesa, como senso de saúde, senso de higiene, senso de utilização, né? E o mais importante de todos eles, que é o senso de autodisciplina, tá? A gente trabalhou todos eles, a gente sabe que atualmente você tem mais de 7, 8, 9, 10 S diferentes, ok? Esse sistema de produção, ele acontece no Japão e ele está atrelado ao toyotismo, né? O toyotismo é aquele modelo de produção que a gente chama vulgarmente, ou tecnicamente, perdão, de just in time, que significa ao seu tempo. O que isso quer dizer para vocês, né? Qual é o sentido dele para vocês? A partir de agora você pode ter o carro da cor que você quiser, ele não é mais só preto, como no Fordismo. Ele agora pode ser da cor que você quiser, porque a gente já trabalhou também os itens de série agregando valor aos produtos. E aí, aquela questão que eu gosto bastante da UERJ, que para mim é um clássico, aonde você vai minimizando os tamanhos do planeta Terra, acho que todo mundo lembra disso, e aí eu caí numa brincadeira com vocês e vocês caíram na minha brincadeira. A distância de A para B é de quantos metros ou quilômetros, enfim, dependendo da unidade de medida. E aí vocês me deram uma resposta, e depois me deram uma resposta diferente. E aí eu falei para vocês o seguinte, pessoal, o tempo da viagem mudou. Em contrapartida, a viagem continua mantendo a mesma distância. As distâncias planetárias são sempre as mesmas. O que muda na realidade é a velocidade dos meios de transporte. Então essa evolução que acontece na revolução técnico-científica e informacional, ela deixa claro para você na evolução dos meios de transporte. Beleza. Se isso é uma evolução, isso vai causar uma mudança, isso vai causar uma transformação, isso vai gerar uma alteração no padrão da vida das pessoas, certo? Então, eu coloquei lá, evolução dos meios de transporte. E aí eu vou pensar, junto com vocês, e espero que todo mundo esteja me acompanhando, sobre a relação dos blocos econômicos. Por quê? Lembra que as 3 etapas de integração de um bloco econômico são o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas e seguido da União Monetária. Esse a gente sabe que nem a União Europeia na sua totalidade conseguiu gerar. Mas beleza. Aí ele fala lá, pense, fluxo de informações. Rapaz, é o que está acontecendo agora. Você não está na minha presença física, mas por meio da rede chamada internet, a gente está tendo um fluxo enorme de informações. Você pode usar a internet como ferramenta
para utilizar aquilo que lhe for interessante, beleza? Só que nem sempre aquilo que é interessante lhe agrega valor ao conhecimento. E aí, quando ele fala fluxo de informações, ótimo, as informações hoje, elas giram, elas perpassam, elas chegam numa velocidade muito maior. Só que em contrapartida, o fluxo de pessoas também aumentou. A velocidade desse fluxo de pessoas se tornou muito mais intensa. Aí você deve estar pensando assim, beleza, o Gustavo está falando sobre fluxo de pessoas, fluxo de informações, e ele não vai entrar no assunto de união monetária. Só que olha só, e aí eu vou usar uma linguagem mais técnica, o conceito de redes geográficas. Quanto mais espaçada, mais enfraquecida. Quanto menos espaçada, mais fortalecida. Logo, ela se torna mais densa. O que eu quis dizer com isso? Vamos lá. Ele fala assim, conceito de redes geográficas, beleza? Eu coloquei os pontinhos em vermelho e coloquei os elos de ligação que formam o fluxo dessa rede em verde, só para facilitar para você. Repara que desse lado, que é o lado da minha esquerda, certo? E aqui é o lado da minha direita, você vai ter quantidades ou intensidades de elos diferentes. Aqui na minha direita, eu tenho elos muito mais espaçados. Então isso evidencia para você um conceito de rede geográfica muito mais enfraquecido. As relações entre os países, elas são muito mais sensíveis. E se você comparar com o lado esquerdo, você vai ver que aqui tem uma alta intensidade. Você vai conseguir perceber que eu tenho diversos elementos se relacionando. Então o ponto A, ele tem 3 pontos de partida. Ele vem para cá e para cá. Logo, ele é mais intenso do que outros pontos que a gente poderia estar abordando. Se essa malha, se essa rede geográfica é mais densa nesse ponto, eu quero que você consiga entender e que você consiga perceber que os negócios, a circulação de pessoas, o fluxo de capitais, o fluxo de informações na esquerda, ele é mais forte do que na direita, beleza? E aí a gente entra naquele conceito maravilhoso do Newton Santos, que eu vou marcar aqui para vocês, que é o conceito de fluxos e fixos. Então eu coloquei assim, quanto mais densa, mais complexa, entende? Quanto mais densa for a minha rede geográfica, esse lado de cá, mais complexa é a sua administração, mais complexa é a forma de lidar, mais complexa são as relações abordadas nela, tá? E aí, o Newton Santos acaba sendo brilhante, obviamente, né, nas suas colocações, quando ele fala fluxos e fixos. O que ele está querendo dizer com isso? Os elementos fixos no espaço, que são os caminhos, que são os pontos na realidade, eles permitem que os fluxos possam agir. Vou te dar um exemplo melhor. Eu tenho uma via automotiva e ela é um elemento fixo, né? A estrada não se move, a estrada não muda de lugar ou de posição. Mas você vai conseguir perceber que, mesmo assim, os carros formam um fluxo, né? Quando você se perde e pedem para você ir na direção oposta dos carros, eles falam, vai no fluxo contrário, ok? E isso serve para várias exemplificações diferentes ou analogias distintas. Se a gente pegar a corrente sanguínea, as nossas veias são elementos fixos e elas permitem um fluxo sanguíneo, beleza? Então, queria deixar todos esses pontos para vocês e aí a gente vai chegar nos pontos positivos ou negativos da globalização. Vê se você entende. Presta atenção. Não desliga o celular. Sai do WhatsApp. Presta atenção em mim, pô. Diz assim, pontos positivos da globalização. Conhecimento é o que você está fazendo agora. Pelo amor de Deus, abre os olhos. E culturas. Você tem um acesso maior a culturas diferentes, ok? Isso é maravilhoso, desde que você não abra mão da cultura local. Beleza? Agora, vamos pensar nos pontos negativos. Eu vou deixar um veneninho na sua cabeça, uma pulga atrás da sua orelha. Pontos negativos. O primeiro deles é a desigualdade, né? Se você pensar que a globalização, ela aumenta o fluxo de pessoas e de informações em curtas distâncias, você começa a jogar a produção industrial para os países periféricos, porque as pessoas lá recebem menos. Então você está alimentando conceitos de desigualdade, beleza?
Mas ao mesmo tempo, se as pessoas circulam com maior velocidade, o que elas carregam em termos de conhecimento, capital, ótimo, perfeito. Isso é muito positivo para um país que precisa de desenvolvimento. Isso é fundamental para a situação de blocos econômicos. Só que agora, pegando um gancho em atualidades, eu quero que você perceba que as pessoas estão transitando com os seus conhecimentos, informação, as pessoas estão transitando com o seu poder aquisitivo, que não é o caso aqui em questão, mas elas também estão transportando para todos os lados possíveis as mazelas que elas carregam e são invisíveis. Então, esse fluxo de pessoas que inicialmente era super positivo passa a se tornar um ponto negativo. Por quê? Junto com esse fluxo de pessoas tão intenso, eu tenho proliferação de doenças. Vírus não passa pelo raio-x do aeroporto e nem por revistas da polícia no aeroporto. Consequentemente, a conclusão que a gente tira disso é: o vírus ele foi mais rápido do que a informação. Então as pessoas começaram a transitar doentes sem a gente saber qual era o real sentido, o significado, os sintomas, e a gente hoje tem uma situação de pandemia, tá? Então, eu quero que você abra teus olhos para você entender que a terceira revolução industrial, ela pode sim estar relacionada diretamente com uma pancada de assuntos biológicos, geográficos, históricos, tecnológicos, sociológicos, uma questão de proporção de matemática em termos de quantitativo de pessoas infectadas por hora. Eu acredito que esses sejam os assuntos do momento para que você venha lá na frente fazer um Enem, tá? Então eu vou deixar esse desdobramento de pensamento com você aí do outro lado da tela e espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço, beijo do gordo, valeu!